Para o seu cansaço, minhas mãos carregam descanso. Para o seu desânimo, minhas mãos carregam energia. Para os momentos de desconexão, minhas mãos lhe ofertam contato. Para a falta de sentido, minhas mãos lhe fazem sentir. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, quem é novo por aqui, meu nome é Fabiano Barbosa, eu sou massoterapeuta, sou fisioterapeuta e meu objetivo no perfil, com as lives, é contribuir para o campo da massoterapia, mostrar a minha visão sobre o toque e sobre a massoterapia e também poder ajudar os profissionais a terem mais sucesso profissional, tendo a possibilidade de ampliar a visão e, consequentemente, poder ajudar mais pessoas. Quem é a primeira vez que está aqui, me fale que é a primeira vez, me fale também de onde vocês estão falando. Estou vendo que algumas pessoas já passam na live toda quarta-feira. Muito feliz de ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, querendo ou não, complementa o tema da outra live. Peraí que eu só vou para o 4G, que parece que tá fraca aqui a internet. Peraí. Isso agora eu acho que vai ficar melhor. Olha só, então tem algumas pessoas aí que são a primeira vez, né? Outras já é a segunda vez, Recife, Vinhedo é São Paulo, né? Estarei em São Paulo no último final de semana de fevereiro com o curso de liberação miofascial. Então, olha, uma grande oportunidade. Gente, então olha só, hoje nós vamos falar sobre um tema que complementa o tema da live passada. A live passada, ela está disponível no YouTube, então acho que para quem não assistiu, vale muito a pena assistir. E hoje, nós complementando, né, o assunto da live passada, a gente vai falar sobre a sociedade do cansaço e como a massoterapia ela pode restaurar o ânimo e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que acontece é o seguinte, eu falo no perfil já tem muito tempo que, infelizmente, o profissional de massoterapia ele acaba tendo várias deficiências. E uma das deficiências muito grande é a deficiência em como divulgar o trabalho. A maioria dos profissionais não sabe mostrar o verdadeiro valor do que a gente faz. E aí, com esses temas, abordando um aspecto mais amplo do ser humano e as angústias que a gente tem vivido de forma no nosso cotidiano, dá a possibilidade que você tenha a condição de olhar o seu paciente e olhar o ser humano de uma forma diferente. Por quê? Se a gente não tem um olhar amplo sobre o que está acontecendo, você pode ter a melhor técnica, você pode saber tocar a pessoa e fazer uma intervenção adequada. Só que, se você não conseguir enxergar esse ser humano de uma forma ampla e de forma profunda, acaba que você vai estar fazendo um tratamento que não vai ser eficaz, justamente por não enxergar esse outro. E é muito importante que qualquer profissional de qualquer área, mas principalmente da área de saúde, tenha entendimento do que a gente está vivendo. A gente nunca viveu um tempo de tanta falta de sensibilidade, de tanta percepção de si e do outro, uma coisa tão grande que tem assolado a sociedade e, vamos falar assim de uma forma mais ampla, a humanidade. Então o tema de hoje é um tema muito sensível, que é muito importante que vocês tenham contato íntimo com esse tema, que é uma coisa que a sociedade toda está vivendo e nós, profissionais de saúde, também estamos vivendo. Essa questão da sociedade do cansaço. A Sociedade do Cansaço é o título de um livro
E esse tema também ele é abordado por um filósofo que chama Byung-Chul Han. É um filósofo sul-coreano que hoje é radicado na Alemanha. É interessante a história dele, porque ele saiu da Coreia do Sul para falar que ia trabalhar com uma parte de metalurgia, estudar alguma coisa assim, e buscou formações, ele não sabia nada de alemão, e hoje ele dá aula na universidade e desenvolve alguns ensaios olhando a sociedade atual por um olhar mais amplo. Então, a sociedade do cansaço, ele fala justamente que hoje ele também chama de sociedade do desempenho, em que as pessoas acreditam que elas precisam, a qualquer custo, tentar se desenvolverem cada vez mais, e essa busca desesperada por esse desenvolvimento, ela faz com que as pessoas caiam em um adoecimento e também, além desse adoecimento, uma desconexão com o mundo, uma desconexão com o outro. Ele faz um paralelo que tem uma teoria do Foucault que fala que existia uma sociedade antes que via como uma questão de repressão, uma questão de punição, e isso era uma coisa que era do externo para o ser humano. E aí ele faz o paralelo de hoje com essa sociedade do cansaço ou do desempenho, dizendo que hoje o que acontece é o seguinte: a cobrança é uma cobrança muito mais interna. E essa cobrança interna, se a gente for pensar, talvez ela seja até maior do que a cobrança interna. Porque uma coisa é eu ter um externo me pressionando. Esse externo me pressionando, às vezes eu saio do ambiente de trabalho, vou para casa ou estou com os meus familiares, com amigos, eu paro de sentir essa pressão porque o meio que está me fazendo isso. E o problema é quando essa pressão é interna. Então imagina uma pressão interna que eu convivo com ela diariamente, a todo momento, porque eu sou a grande fonte dessa pressão. E sendo a grande fonte dessa pressão, eu tenho uma pressão que acontece durante 24 horas. Hoje, a maioria das pessoas acredita que vai conseguir ter um sucesso profissional e um desenvolvimento sem fim e estando conectadas 24 horas em relação à busca de uma produtividade que é uma produtividade insana. Tem um vídeo de um psicólogo que se chama Luiz Alberto Hans, e ele fala o seguinte, do cuidado que a gente tem que ter em relação às demandas da nossa vida. E aí ele um dia estava ele falando de um personagem que tinha uma propaganda, se eu não me engano era uma propaganda da Volkswagen, eu lembro de ter assistido essa propaganda. Então tinha um determinado cara, e esse cara acordava de manhã, já ia dar uma corrida, tomava café com os filhos, levava filho na escola, chegava no trabalho, aí logo depois, na hora do almoço, ele saía para poder fazer mais alguma coisa de esporte, chegava em casa, saía com a esposa para poder jantar. No final de semana ele ia surfar e ele era campeão de surf. Então, e ele meio fazendo uma visão disso e falando, olha, isso não existe, isso não tem como. Só que aí depois um amigo dele falou que o personagem de fato ele existia e que ele conhecia esse cara e que o cara era muito gente boa e tudo, e que fazia tudo que na propaganda mostrava. E o Luiz Alberto Hans, dando aula na faculdade para uma turma de psicologia, se eu não me engano, pediu para que os alunos fizessem um apanhado de todas as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. E imagina que todos os profissionais que trabalham de saúde ou
todos os outros profissionais falam assim, olha, imagina, o dermatologista fala, olha, você precisa passar o protetor solar X vezes na semana ou todo dia, e aí você demora X tempo. A nutricionista, olha, você tem que preparar o lanche, você tem que fazer X lanches, a parte de atividade física, tanto de atividade física, e aí imagina a questão de tempo para você olhar sua conta bancária, tempo para você ficar com a família, tempo para a questão do estudo, de ler, de lazer e tudo. Ao final das contas, todas as atividades que a gente deveria fazer, que todo mundo fala, que, né, todos os profissionais, para que a gente viva de uma forma muito perfeita e equilibrada, e isso deu um total de 48 horas sem dormir. Então imagina, para a gente conseguir fazer todas as coisas que a gente deveria fazer, a gente deveria ter precisado de 2 dias e não descansar. E isso tem acontecido com muitas pessoas. A pessoa às vezes começa o dia pela manhã com o celular e termina a noite com o celular. Com o absurdo de às vezes dormir ouvindo algo, porque existem teorias que falam, né, que existe aprendizado à noite quando a gente está dormindo, e a pessoa não deixa o cérebro dela descansar porque ela quer produzir. Só que isso, infelizmente, é uma coisa, primeiro, viciosa. Eu posso falar isso de experiência própria. Eu sou uma pessoa que adoro produtividade. Eu adoro estudar. Vocês veem que todas as lives eu gosto de trazer temas que saiam um pouco dessa visão limitada que as pessoas tentam passar da massoterapia e passar para vocês uma percepção ampla, tanto para que vocês possam se enxergar como seres humanos que tratam outros seres humanos, quanto para enxergar aquele outro ser humano que deita na sua maca, para que você possa otimizar o tratamento dele, tendo muito mais resultado, com menos investimento de tempo e de esforço físico. Boa noite a todas as pessoas que estão chegando. Só para sintonizar vocês, então, eu estou falando sobre a sociedade do cansaço e como a massoterapia pode ajudar a recuperar o ânimo e melhorar a qualidade de vida. Conseguir ficar durante muito tempo no celular e isso não ter repercussão já são coisas diferentes, né? Já é sabido, por exemplo, só para poder colocar aqui um tema, é porque é importante essa questão do sensibilizar. Hoje já é sabido que a quantidade de tela ela vai desfavorecer o sono. Consequentemente, um sono que não é restaurador quer dizer que no outro dia você já está começando o dia com déficit e por aí vai. Isso é um tema que nós vamos também, esse é um assunto que nós vamos discorrer sobre ele numa live onde que eu vou falar sobre massoterapia e sono, tá? Então, continua me acompanhando aí que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. Com essa questão da divulgação da Masso, vai me acompanhando, tem muita coisa que acredito que eu posso te ajudar. Então, gente, quando a gente fala sobre isso, hoje, vocês estão aí agora, no momento, segurando o celular e me assistindo. E você para, por exemplo, na frente de uma televisão, mais questões, e por aí vai. Quando a gente fala da sociedade do cansaço, o que o Byung-Chul Han percebe e a gente vem, a partir do momento que vem essa clareza do que ele coloca, como que as pessoas hoje estão afastadas do outro.
A questão social, ela vem se perdendo justamente porque se eu estou numa sociedade competitiva, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar de dividir com o outro, ficar tudo para mim, reservar o tempo para mim e para as minhas buscas, e aí eu vou me afastando do convívio social. A minha leitura da percepção do outro, ela vai ficando cada vez menor, que foi uma coisa também que a gente falou na live da massoterapia e o resgate da sensibilidade. Então essa falta de percepção do outro vai fazendo com que eu fique cada vez mais isolado, e esse sentimento de isolamento, ele também vai me trazendo diversos problemas. Normalmente as pessoas vão enfrentando depressão, ansiedade, síndrome do pânico, o burnout, que é uma coisa também que a gente vai abordar em algum momento também e linkar com a massoterapia. Burnout está ligado a esse esgotamento por causa da questão profissional. E aí imagina, quem aqui não viveu em algum momento da vida ou vê pacientes ou qualquer outra pessoa, amigo, parente, que às vezes entra numa empresa e para essa pessoa se fixar nessa empresa e conseguir crescer, ela tem que ir uma loucura desesperada por ter que fazer diversos cursos para que ela possa se graduar e, consequentemente, poder evoluir na carreira. E quantas pessoas sabem disso em relação a estar trabalhando numa empresa e a pessoa ficar com medo do outro passar a perna nela? Por quê? Quanto menos eu divido, quanto menos informação eu passo, quanto menos eu me envolvo, mais capacidade eu tenho de progredir e tiro essa capacidade do outro. A gente vai esquecendo essa questão do coletivo. E as pessoas estão chegando no nível de um desgaste tão grande. Por quê? Essa mesma pessoa que se cobra para um rendimento muito além da conta, ela para de se perceber e, consequentemente, ela vai depauperando o corpo e ela só percebe que está ruim quando a função falha. É isso? Eu perdi a minha funcionalidade. Enquanto, por exemplo, eu dormia pouco, que ótimo, estou dormindo pouco, então eu posso render, posso estudar, posso assistir um filme, posso assistir uma live, posso assistir uma videoaula. E aí depois eu durmo pouco, no outro dia eu acordo cansado e tudo bem. E vou fazendo isso até um certo ponto em que o cansaço ficou tão extremo e eu tenho vontade de descansar e não consigo, porque vem uma insônia desesperadora. E olha só, isso vai gerando um ciclo vicioso e essa pessoa só vai ficando cada vez mais desgastada, e quando essa pessoa vai perceber, ela tem que ir para um médico correndo e vai precisar de medicamentos para que ela consiga viver. E gente, eu vou falar com toda sinceridade, trabalho nenhum vale a nossa saúde. Estão falando que a voz mudou, pode ser a internet de vocês, né? Vão me falando aí se tá ok, tá? Se estão escutando direitinho, para a gente continuar. Então, trabalho nenhum vale a saúde de vocês. Se custa a nossa saúde ou a nossa paz, custa caro demais. Que ótimo, Luciana, Vanira também. E isso é muito importante que a gente leve em consideração essas coisas, porque a todo instante tem uma paciente sentando em nossa frente e discorrendo sobre as dificuldades que essa pessoa está vivendo. Hoje é muito comum
as pessoas se vangloriarem de falarem que trabalham todos os dias. É muito comum a pessoa falar assim que, não tiro férias não, porque eu tenho que trabalhar, que eu tenho muito trabalho. Eu fiz um vídeo no YouTube que eu falava justamente o seguinte: você ter a agenda cheia não é sinal de sucesso. Por quê? Você pode ter uma agenda cheia, mas não conseguindo agregar valor ao seu trabalho, você precisa atender muita gente para ganhar uma quantidade de dinheiro que supre as suas contas, mas que não te dá a possibilidade de uma viagem, de um lazer, de uma boa alimentação, de pagar uma atividade física. Boa noite, Simone. Boa noite a todo mundo que está chegando. Muito obrigado por estar aqui em mais uma live. Priscila chegou aí também. Muito obrigado por estar aqui. Então, gente, concordam? E aí, qual que é o nosso papel quanto profissionais de saúde? O nosso papel quanto profissionais de saúde é um papel de educadores. Eu preciso educar essa pessoa e informar para ela que ela está perdendo saúde de uma forma muito veloz. E que quando essa pessoa se assustar, às vezes não vai dar mais para fazer o retorno. G, esteticista, boa noite. Não vai dar para fazer o retorno. Imagina só, você está viajando por uma determinada estrada e aí de repente o GPS ele demora um pouquinho ali pelo sinal e você teria que virar. Você teria que pegar a primeira entrada para a cidade que é o seu destino, e o GPS atrasou e você passou daquela entrada. Na hora que você passou dessa entrada, o que você vai precisar? De fazer um retorno. E aí tudo bem, você vai olhar para a placa e fala assim, retorno a não sei quantos quilômetros para frente. E aí beleza, você vai dirigindo, só que o que acontece? Você se distrai. Você se distrai com a música, ou com uma paisagem, ou um carro que passa, e o retorno estava à sua frente, você não viu o retorno, então você não fez esse retorno. Logo, o que acontece? Você vai ter que fazer o retorno mais para frente. O que tem acontecido na vida de muitas pessoas é justamente isso. A pessoa ela se distrai, ela não se prepara e ela vai num caminho errado durante muito tempo e ela demora a fazer o retorno. Quanto mais tempo você demorar para fazer o retorno, mais tempo, mais energia, mais combustível você vai precisar gastar para voltar ao ponto que você deveria ter saído, para chegar no seu destino. Então as pessoas no consultório acontece isso. Vocês veem uma coisa que eu falo com vocês, e eu tenho uma visão que é uma visão relacionada à teoria, sim. Eu busco teoria e não é só uma teoria em relação à parte das ciências biológicas, porque eu quero ter uma visão um pouco mais ampla. Às vezes você tem questões, eu, por exemplo, detestava física, e você começa a ter que buscar, porque você precisa entender determinadas formas de avaliar, você precisa aprender uma questão de uma química. Não que você vai ser psicólogo, mas você precisa ter algumas percepções do outro, até mesmo para você saber, olha, tá na hora de eu indicar essa pessoa. E quando eu trago para vocês esses assuntos, é justamente para vocês começarem a falar assim, olha, massoterapia vai muito além de sequência e de técnicas. Quando eu estou trabalhando com a massoterapia, eu sou um ser humano capacitado de enxergar um outro ser humano e eu vou lançar mão
da terapia manual, nesse caso a terapia manual massoterapia, para tratar esse ser humano. E na live passada eu falei, nós temos uma capacidade de entregar para o outro uma coisa que pouquíssimos profissionais têm, de devolver a sensibilidade, de devolver o time do corpo e falar assim, olha, você está andando num ritmo errado. Por quê? Às vezes quando a pessoa vai para a terapia da fala, que é super importante, a pessoa vai verbalizar o que ela está dando conta. Mas quando ela está na sua maca, o corpo dela verbaliza e sai ali a voz sem palavras. Que é um termo que eu gosto tanto do Peter Levine, que é isso, a voz sem palavras. O que esse corpo está dizendo? Como que eu posso chegar a essa pessoa e sensibilizá-la para que ela perceba que ela está saindo do eixo? Tem uma coisa muito interessante, e eu carrego comigo. Minha mãe, desde muito tempo, minha mãe começou a trabalhar com 6 anos de idade, ela perdeu o pai dela e minha avó queria que eles saíssem para poder pedir nas casas. Ela chegou aí algumas vezes e depois ela virou e falou assim, olha, eu não quero isso. E aí o que aconteceu? Minha avó arrumou roupa para ela lavar, já que ela não queria sair para poder pedir as coisas. Então imagina, com 6 anos de idade, ela já trabalhava. E sempre escutei da minha mãe falar, assim, às vezes, você via no rosto dela, na expressão que ela estava cansada, e ela virava e falava assim, ai, hoje eu tô com uma preguiça. É muito importante a gente diferenciar isso, preguiça de cansaço. E hoje, nessa sociedade do desempenho, em que eu não posso sentir cansaço, em que eu não posso falhar, em que eu não posso me entristecer, as pessoas também não podem cansar. E aí o que acontece? Vocês veem internet, é muito engraçado, né? No Instagram, as pessoas com baldes de café e se vangloriando do tanto de café que tomam. Ah, não, eu tomo café até 6, 8 horas da noite e não acontece nada. Não, antes de dormir eu ainda tomo um cafezinho. E é comum também aqueles que tomam horrores de café de manhã cedo e na hora que chegam no final do dia vão tomar um álcool, porque o álcool é inibidor do sistema nervoso central e esse álcool inibindo o sistema nervoso central, ele vai ter um relaxamento e consegue dormir. Aí é estimulante de manhã cedo e um inibidor à noite. E isso vai. E a pessoa ela vai produzindo excessivamente até o quê? O motor fundir. E esse motor, né, pegando a metáfora, a analogia aqui, ele pode fundir em qualquer lugar. Ele pode fundir no sistema nervoso central, ele pode fundir no sistema circulatório, ele pode fundir no sistema muscular, ele pode fundir no sistema digestivo, ou em todos eles juntos. E qual é o nosso papel? Devolver essa sensibilidade e dizer para o outro que está errado. Luciana colocou, boa noite Luciana, que bom que você hoje está acompanhando a live, boa noite, muito obrigado. Bruna também, né? Obrigado por chegarem e estar aqui contribuindo, né, para o nosso crescimento também. O burnout, a gente vai falar sobre ele, porque o burnout ele tem uma característica específica ligada ao trabalho. E a gente está falando, além do trabalho, de diversas outras coisas também. E cabe a questão do burnout. E imagina, o dia que eu coloquei o anúncio da live,
Eu coloquei justamente uma imagem que era um sujeito sentado numa mesa, né, e com uma cabeça de palito de fósforo e riscado, queimando. Então é justamente isso, a pessoa vai se consumindo. Nos estudos para live, eu estava vendo as pessoas justamente falando, né, da questão da teoria do Byung-Chul Han, e ele fala que existe um consumo que não é o consumo só do corpo, é o consumo da alma. A pessoa está se consumindo. E é muito triste porque quando você pega uma pessoa que senta na sua frente no consultório e você vê que essa pessoa está sem alma, essa pessoa está sem cor. Na verdade, não sem alma, a alma está perdendo o brilho, essa pessoa está perdendo a cor. Eu falo que para mim, quando você vê uma determinada pessoa, quando você está num relacionamento, seja ele qual for, as pessoas, e ainda mais quando você gosta da pessoa e que a pessoa está bem, aquela pessoa ela tem um brilho diferente, não é isso? Já viram quando uma mulher está grávida, as pessoas conseguem visualizar e falar assim, nossa, mas você está mais bonita, você está diferente, porque ela está brilhando. Sabe quando uma pessoa tem uma determinada conquista, ela também brilha. E do contrário, quando a pessoa vai se consumindo, quando a pessoa vai se perdendo de si, quando ela vai perdendo o sentido, ela vai ficando pálida, ela perde a cor, ela perde o brilho. Tem uma animação que eu gosto muito, e essa animação ela mostra o mundo moderno como esse mundo que faz das pessoas máquina. E aí mostra os indivíduos perdendo a cor por justamente entrarem nesse padrão de viver adoecedor. Não é à toa que hoje em dia tem tantos filmes de zumbi, porque é isso. É filme de zumbi, é videogame, jogos de zumbis, porque é o que nós estamos nos tornando. A partir do momento em que a gente perde a conexão com o nosso corpo, com a nossa mente, e essa sensibilidade ela vai sendo jogada fora, e aí as consequências a gente já falou. Tem um filme, eu assisti ele há muito tempo, que é o Cisne Negro, que mostra aquela bailarina tentando se superar para ganhar o papel principal e tudo, e o treinador dela fala uma frase que é mais ou menos o seguinte, que ela é o único limite, que ninguém poderia fazer nada, que só ela poderia se atrapalhar e que ela poderia tudo a partir do momento que ela conseguisse se superar. E ela vai fazendo além até se machucar. A imagem do filme é muito forte. E isso é o que a gente vem vendo a todo momento. E às vezes é muito engraçado porque a gente vê nas redes sociais pessoas que são... não vou falar fake, mas pessoas que mostram uma imagem que é uma imagem que elas queriam, mas que elas esquecem que atrás daquilo ali existe uma fragilidade que ela não está dando atenção. E aí no meio dessa perfeição toda, existe uma estrutura que vai falindo. Eu gosto sempre de falar que existem duas variáveis que a gente precisa ter atenção. Gente, só me fale quem está acompanhando aí desde o início, está fazendo sentido para vocês, deixa um joinha aí para eu poder entender que está fazendo sentido, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que ficou que não ficou tão clara. Eu gosto de falar que tem duas variáveis
que são importantes a gente perceber. Poliana, boa noite. PHBS, sentido. Simone falou que faz sentido. Alves, sentido. Bacana, gente. Vanessa. Ó, que bom, Vanessa, que você chegou também. As duas variáveis, e queria que vocês colocassem isso, por favor, em relação aos pacientes de vocês. Nós temos uma variável que se chama capacidade. E nós temos uma outra variável que se chama demanda. O melhor dos mundos é que eu tenha uma capacidade ótima com uma demanda baixa. O que acontece na vida, quando a gente vai se desenvolvendo, e principalmente na profissão, é que, e é o que a gente espera, e é o que precisa acontecer, a demanda vai aumentando. Mas muitas das vezes, sem a gente perceber aonde que a gente quer chegar, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores e ideais, a gente vai passando o nosso limite, a demanda vai chegando no ponto da capacidade. Se essa demanda está junto com a capacidade e se você não está fazendo nada para a sua capacidade aumentar, o que vai acontecer? Essa demanda vai suplantar essa capacidade, a capacidade vai reduzindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e essa demanda vai ficando absurda. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais sustentar essa demanda, porque você não tem capacidade para isso. Você vai começar a falhar na execução das suas coisas, até o momento em que a frustração vai aumentar e vai começar a aparecer os resultados físicos. E muitas vezes é o momento em que a pessoa, por exemplo, não consegue manter a entrega dela e ela é demitida, ela tem um rebaixamento de cargo, ela tem um rebaixamento de salário e, consequentemente, só dela viver isso e se ter uma sobrecarga psicoemocional, o que vai acontecer? Ela vai tendo um desgaste cada vez maior da capacidade. Ela vai reduzir a demanda. Muitas vezes essa pessoa vai lançar a mão de todas as questões que a gente falou. É mais café, é mais estimulante, é mais isso, é mais aquilo. E aí, gente, é um sem fim. Por isso que quando eu estou trabalhando com alguém, eu preciso tratar a capacidade, eu preciso tratar o sintoma, a demanda, mas eu preciso tratar a causa. Eu preciso aumentar a capacidade. E quando a gente faz isso e demonstra para a pessoa de forma clara isso, a pessoa ela pode até manter a mesma coisa que ela está fazendo. Só que ela começa a ter uma noção maior de para onde ela está indo. Faz sentido para vocês? Pensem nisso sempre, essas duas variáveis, demanda e capacidade. E a mesma coisa, nós profissionais temos que pensar. Vou abrir um parêntese para poder falar, porque quando a gente está começando, eu sei disso, porque eu tenho lesões que não são de hoje, são lesões como quando eu comecei, que eu trabalhava para uma outra pessoa e que eu trabalhava desesperadamente sem parar, que não dava tempo da minha estrutura se recuperar. Mas isso, quem tinha que fazer isso? A pessoa que me contratou, que era uma pessoa mais experiente, ela tinha que mostrar isso. Eu fui aprendendo a duras penas, mas, como tudo na vida, a gente precisa louvar, não é o que Cristo fala? A tudo dai graças. Então, hoje, se eu tenho uma metodologia de ensino, que eu consigo fazer os meus alunos conseguirem ter mais resultado, com menos dispêndio de energia, que eu consigo mostrar para os meus alunos que eles podem melhorar o valor
do que eles fazem, de ter uma entrega maior para poder conseguir ter um preço maior, conseguir ter um ganho maior. Mas isso através de muita sobrecarga, de muito desgaste. Então eu queria que vocês fizessem essa reflexão, porque às vezes é aquela coisa, é sucesso, começo às 7 horas da manhã e vou até às 10 horas. Tudo bem. Até quando? Você vai querer viver do seu trabalho alguns anos ou você vai querer viver do seu trabalho a vida toda? Então essa é uma pergunta que o profissional tem que fazer. Porque se não tem lazer, se não tem uma boa alimentação, se não consegue nem parar para ir ao banheiro, se não consegue tomar água, então esse fecha parênteses. Importante a gente olhar isso. Então nós falamos da sociedade do cansaço, que ela favorece o individualismo, que ela favorece essa questão da hiperatividade, do multitarefas, que é a maior enganação do mundo. Hoje já se sabe, pesquisas científicas, que a gente não consegue fazer 400 mil coisas ao mesmo tempo, que a gente pula o nosso foco de atenção em relação às coisas. Tem uma pesquisa que fizeram com pessoas dirigindo, e aí a pessoa está dirigindo, e aí com muita coisa dentro do carro, atrapalhando o retrovisor, aí de repente uma coisa cai, aí vem uma coisa que aparece no retrovisor e não sei o que, a pessoa vai batendo em todos os obstáculos que era para ela não bater. Justamente porque isso é mentira, essa questão dessa multitarefas. Então a gente pula o nosso foco entre as ações. E é importante a gente ter ciência disso para que a gente mostre para quem chega à nossa frente e precisa ser tratado. Lembrando, é lógico, a área está em crescimento. Infelizmente a gente vê que estão entrando muitas pessoas que não têm percepção nenhuma do que é tratar o ser humano. As pessoas só acham que, como elas gostam de fazer massagem, como elas querem cuidar, elas vão fazer um curso e de repente vão conseguir ter resultado e que vão conseguir tratar as pessoas, e só piora. Por quê? Se aquela pessoa chegou naquele profissional para tratar alguma coisa, aquela pessoa fez uma técnica mal feita, não percebeu o outro, essa pessoa ela vai ficar incrédula dos resultados que a técnica pode trazer. E aí cabe a nós fazermos a diferença, que é o que eu sempre falo. Então vamos lá. Uma coisa que eu percebo também, existe essa tendência da pessoa acreditar que se ela faz muito e normalmente é muito demandada, ela tem um valor maior. E ela começa a ter valor, achar que o valor dela na vida é por causa do valor que os outros dão para ela. Então ela tem que estar em constante movimento, constantemente produzindo, para constantemente ter alguém elogiando, para constantemente ela estar alegre, para constantemente ela continuar. Isso é um sem fim e é falso. Ele é tão falso porque a pessoa ela continua com uma sensação de vazio. Até o momento que aquelas pessoas que recebem o que a pessoa faz, um chefe ou até mesmo um cliente, começa a não elogiar como deveria. Então a pessoa acha que agora ela tem que trabalhar mais, que ela tem que produzir mais, que ela tem que entregar mais para ela ter o mesmo retorno. Mas simplesmente a pessoa achou que não tem que dar o retorno mais, porque achou que aquilo ali que faz já é o trivial. Clarice, minha filha, foi fazer um exame de sangue e ela me contando que a senhora que foi tirar o sangue, muito cuidadosa, cheia de técnica, colocou o bracinho dela lá, veio com a agulha, com todo cuidado, foi lá e tirou o sangue. E ela falou assim: papai,
não doeu quase nada, só doeu um pouquinho que a agulha é mais grossa. E aí eu conversando com a Camila depois, e a Camila foi e falou que logo depois que a Clarice tirou o sangue, que a senhora tirou, a Clarice virou para ela e falou assim: olha, você é muito boa no que você faz. E aí a senhora foi e perguntou quantos anos ela tinha, e ela foi e falou, a Camila foi e falou que eram 9 anos, e a senhora foi e virou e falou assim: nossa, olha só, hein? É uma criança, 9 anos, não mente. E o olho começou a encher de lágrima dela se sentir valorizada. Então, quantas vezes que ela tirou sangue na vida? Eu sei que essa senhora, né, a Camila estava falando, que ela já está aposentada e não para de fazer o que ela faz porque ela mora só e ela não quer ficar sozinha, ela precisa trabalhar. Só que olha, uma valorização de uma criança fez a pessoa que trabalha não sei quantos anos chorar, porque é uma valorização verdadeira, que é o que todos nós esperamos, porque nós somos seres humanos. Só que na sociedade que a gente está, da individualidade, nessa falta de percepção do outro e de nós mesmos, como que eu vou elogiar verdadeiramente o outro? Então nós falamos dos impactos que causam em relação à saúde física e emocional. Isso alterando questões relacionadas à parte digestiva, relacionada ao sono, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Luciana falou da questão da síndrome de burnout, né, que vai causar diversas alterações, fadiga extrema. A pessoa normalmente ela chega e às vezes ela não faz nada no dia. Vamos supor que seja um final de semana, ela não fez nada no dia, mas ela se sente extremamente cansada, extremamente extenuada. Uma outra coisa que acontece com a maioria das pessoas também é, às vezes teve um dia super produtivo, mas chegou no final do dia, está super cansada, mas com uma sensação que fez pouco. Olha que tristeza. Eu falo com vocês que a pessoa que vos fala agora, era assim. Hoje já trabalhei, já atendi, fiz atividade física, estou aqui com vocês, já tem quase 1 hora de live. Era perigoso se eu fosse o Fabiano do passado, sair daqui puto da vida, porque eu queria ter falado mais sobre isso, eu podia ter abordado um pouco mais esse assunto, Só que hoje não. Falei, opa, peraí. Eu fiz o meu melhor, entrego. Igual a frase da yoga que o professor Hermógenes usava, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. E boa. E é o que a gente precisa levar pra gente e conseguir transparecer isso pro outro. É uma coisa que o outro vai enxergar, vai sentir na gente. Fora a nossa orientação e o que a gente vai fazer. Lembra que eu falo guardem essa palavra, atos. Atos, essa sigla eu tenho usado para facilitar para os alunos, para que eles guardem como que a gente deve abordar os outros. O que eu tenho que pensar de um atendimento? Então, atos, eu preciso fazer acolhimento, eu preciso fazer uma boa terapêutica, eu preciso orientar e eu preciso supervisionar. Eu preciso o tempo inteiro. E aí? Você tem feito? Você tem tomado água? Quanto tempo você tem dormido? Você tem evitado o café à noite? Você tem feito atividade física? Esse é o nosso trabalho. E isso é uma das partes com que a gente ajuda as pessoas. Luciana, é justamente isso.
se eu estou descansando, é como se eu estivesse cometendo um pecado capital. E quando a gente vai olhar, até mesmo Deus descansou. E se isso for só uma figura, se for só uma questão figurada de um livro de ensinamentos, mas lá já fala, eu preciso ter um tempo de descanso, eu preciso ter um tempo para deixar que as coisas se organizem. Eu preciso de ter uma boa noite de sono. Eu preciso do ócio criativo. Hoje, existem teorias de aprendizado que falam que a gente funciona com ciclos de 90 minutos e que após 90 minutos ali de pau riado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar. Eu tenho que parar porque eu preciso descansar para absorver tudo, porque senão eu não vou conseguir digerir as informações. Pri, Deus abençoe a nossa vida, né? Muito obrigado, muito obrigado. Então, gente, vamos lá, chegando para o final. Quando a gente fala do que precisa ser feito, equilibrar a parte de trabalho e descanso, entender da nossa importância dentro de tudo que a gente faz. Os meus pacientes chegam aqui, às vezes a gente está conversando e a pessoa fala da necessidade de limpar a casa e que não sei o que, e que tem coisas para poder entregar de trabalho e que não sei o que, isso, aquilo outro. Eu falo com as pessoas o seguinte: olha, eu nunca vi ninguém morrer de casa suja. A pessoa morre e aí vira e fala assim: qual foi a causa da morte? Não, a casa estava suja, aí ela foi e morreu. A não ser que seja uma pessoa acumuladora e que ali, né, deu uma infecção ali, com uma infestação de qualquer coisa que possa causar uma infecção na pessoa, mas tirando isso, ninguém morre de casa suja. Então, não é aquela pia que precisa, que está com vasilha por lavar, que vai te matar. Não é, por exemplo, sei lá, o calçado que você gosta de usar super limpo, que ele está ali com uma poeira que vai te matar. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção para poder informar para o outro. Quando eu falo as coisas para vocês, eu detesto falar as coisas da boca para fora, mas eu vivo isso. Eu vivo isso e hoje eu sei fazer diferente. Quando eu comecei aqui no digital, eu ficava naquela loucura de achar que eu ia fazer e ia acontecer. Aí eu comecei a perceber e falei assim: gente do céu, eu não vou alcançar todo mundo. Eu não vou alcançar todo mundo porque às vezes tem pessoas que se sintonizam com o que eles falam, hack, né? A dica, o pulo do gato. Faça isso e acabe com a dor naquilo. Faça isso e melhore isso. Faça isso e ganhe, eu já até vi falar, 30 mil reais por mês. Faça isso. Peraí, gente. Vão acordar. A gente está querendo falar com o outro que o outro precisa reduzir para não ficar na loucura e a gente está vendendo essa loucura. Para quem quer seguir comigo, eu falo assim: olha, não preocupa não, eu não quero te levar em 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano não. Eu quero te ter comigo te mostrando o que eu adquiri em 25 anos. E que ainda venho adquirindo, porque cada dia, cada curso, cada paciente é um insight. Então eu falo: vão comigo para crescer em relação a ser um ser humano que tem uma percepção melhor e que leva a vida para o outro, mas que não perde vida. Porque eu não quero ficar suando em cima do outro e de repente chegar na minha casa e não poder viver com a minha família uma vida de qualidade.
Vou procurar outra coisa se for assim. E eu fico vendo que, infelizmente, é isso que tem acontecido. Mas a gente vai combatendo isso com a informação, com conteúdo de qualidade, um conteúdo que tem uma densidade maior, que infelizmente não é para todo mundo consumir mesmo. Porque as pessoas hoje em dia querem virar e falar assim, o que eu faço quando a pessoa chega assim? Gente, a pessoa nem chegou no consultório da pessoa, a pessoa já está querendo saber como que ela vai tratar, ela nem viu aquele ser humano, ela nem olhou nos olhos daquele ser humano. Às vezes aquele ser humano só quer chegar de fato e ter um contato para que acolha, para que ele possa chorar, para que ele possa entrar em contato com a fragilidade dele. E era só isso. Aí a pessoa vira, mas eu vou fazer isso, eu vou pegar na cabeça, e que não sei o que, e tal. Aí na hora que ela toca num determinado lugar, a pessoa começa a chorar, ela não sabe o que fazer. E aí ela só tem que continuar, acolher e dar um toque sutil. E pronto. Obrigado, Vanira. Eu fico feliz de saber que as lives estão acrescentando vocês. Fico muito feliz mesmo. Pri, muito obrigado, por falar também, dar um feedback sobre o que você acha em relação ao trabalho. Nós vamos falar sobre sono também, justamente, gente, para que vocês possam ter um olhar mais amplo de como que vocês podem ajudar as pessoas. E aí, vamos lá entender que quando as pessoas vivem desse jeito, elas estão ultrapassando do biológico. Elas estão tentando viver uma coisa só na mente e esquecendo que o corpo é falível, que o corpo ele tem um determinado limite. E aí, o que acontece? Se as pessoas conhecem, continuam assim, elas tentam se eximir da conta que vai chegar. Porque, gente, a coisa mais certa do mundo é que a conta chega. Eu fico brincando, outro dia eu estava falando com minha filha, né? Eu falo assim, olha filha, eu falo com os pacientes que tem determinadas coisas que a gente tem que avaliar o tempo inteiro. Uma delas é a balança. Eu preciso subir numa balança de vez em quando para saber, para ter uma métrica. Eu estava pesando tanto, agora eu estou pesando tanto. Opa, o que está acontecendo? Emagreci demais ou engordei demais. Eu preciso olhar minha conta bancária, eu preciso saber se eu tenho saldo, se está no vermelho, porque senão, se a coisa for lá, só pegando o cheque especial, um dia eu vou me assustar e vai dar merda. E uma outra coisa, como eu estou ensinando uma criança também, eu falo, olha filho, e outra coisa você tem que olhar o relógio. Você tem que saber dos seus compromissos, você tem que saber planejar. Senão, na hora que as coisas acontecem, eu tô lá todo perdido. E aí, às vezes já é tarde demais. Vamos falar aqui do que a massoterapia pode trazer. A massoterapia ela pode trazer melhora da percepção corporal, ela pode trazer a melhora da interocepção, ela pode trazer a melhora do trânsito intestinal, ela pode trazer melhora na vascularização, ela pode trazer melhora, ela pode reduzir o humor negativo, tanto em relação à questão da ansiedade quanto da depressão. Ela pode melhorar o sono, mas muito diferente do que muita gente fica colocando postzinho, que acha na internet, que uma hora de massoterapia equivale a 400 mil horas de sono. Não é assim, gente. Não é assim. A gente tem que tomar o risco, a gente tem que tomar cuidado para não correr o risco de banalizar as coisas. Porque aí vai lá e me mostra a pesquisa que fala disso. Não vai encontrar. Mesmo porque eu gosto sempre de buscar pesquisas científicas. E às vezes tem pesquisas que são tão frágeis.
Não vou citar pesquisas porque não é o que eu quero. Eu acho que por mais frágil que seja a pesquisa, ainda assim teve o trabalho daquela pessoa de escrever, de buscar. Mas teve uma revisão bibliográfica que aí pegou algumas informações que você vira e fala, de onde que tirou isso? Igual, quando fala de fadiga, fala de cansaço, para a gente buscar essa questão de mudança do cansaço, melhora de ânimo, muitos artigos que a gente acha é de fibromialgia. Então aí lá falando, não, fibromialgia, você tem que atender a primeira sessão com 30 minutos, que a pessoa não vai aguentar uma sessão de 1 hora. Gente, história, cada paciente tem uma percepção. Depois eu vou voltar a falar sobre as patologias que a gente já falou, porque uma das coisas que eu irei fazer também, porque algumas lives só vão ficar dentro da plataforma do curso para beneficiar os alunos, né? Porque eu também tenho que pensar nisso, né? do que me dá retorno, e outras vão ficar disponíveis. Normalmente eu vou subir para o YouTube, porque lá eu tenho condições de ajudar mais pessoas, porque as lives que estão aqui, elas ficam perdidas, porque as pessoas não veem. E na plataforma, se as pessoas gostam, eu vou aparecer para mais pessoas, e aí eu sinto que eu vou conseguir beneficiar muito mais a área. Eu vou conseguir, não que a minha visão é melhor do que todo mundo, mas eu sinto que eu tenho algo a acrescentar, e que aí as pessoas podem achar o tema numa busca, e isso a gente ir modificando a nossa área. Uma outra pesquisa que eu vi falando sobre a questão de atletas. Então, na hora que fala de atletas, na questão de recuperação e mostrando o protocolo, gente, o resultado da pesquisa é ótimo. Falou que a massoterapia ela reduziu a questão da percepção da dor nas pessoas que fizeram massagem. Mas na hora que você vai ver o protocolo de massagem, gente, nossa, é triste de você ver a pessoa que estava aplicando. Porque muitas vezes a pessoa não é um massoterapeuta de fato. Porque se a nossa área ela fosse uma área que tivesse um desenvolvimento maior, a gente conseguiria sim fazer um processo de pesquisas. Só que isso não é verdade. E às vezes o profissional que faz pesquisa, que está dentro do centro de pesquisa, ele não tem uma formação forte, ele não tem uma experiência do toque tão adequada. Então, é isso. Só olhar umas perguntas aqui. O nervo ciático não deve ser massageado. Eu fiz uma live há pouco tempo, eu tirei ela do ar. Devo fazer depois mais para frente, né, para poder colocar na plataforma. Você vai tratar ao redor dessa estrutura, tá? Então, assim, não deve ser massageado em cima do nervo e ele também não deve ser alongado. Isso mesmo, Vanira. Informação pronta não serve. Tem que buscar, tem que estudar, tem que se informar. E aí depois, gente, o que vocês podem fazer é o seguinte: quem tiver interesse, me manda no direct, que aos poucos eu posso mandar um artigo ou outro. No curso Massoterapia Clínica do Zero Expertise, que é onde que a gente tem a comunidade, vou começar a estudar os artigos científicos e também os livros, para que vocês possam ter informação muito mais do que aquela informação que está no livro, que está no artigo, mas com a experiência de quem vivenciou uma coisa. Porque às vezes você falar na teoria é muito fácil, mas será que aquela teoria é aplicada à prática de verdade? Não sei. Então, e uma outra coisa aqui muito importante, a massoterapia ela tem um potencial de ajudar a questão do equilíbrio do sistema nervoso central via estimulação do sistema nervoso autônomo. Toda live eu falo isso, toda live eu vou falar isso, porque não é só você pegar uma pessoa
e sair fazendo sequência, apertando, querendo desfazer nódulos. A gente tem receptores que estão ali. Eu preciso trabalhar também a questão da tríade da percepção, que eu sempre falo, porque se eu não tiver um olhar aguçado, não sensibilizar o olhar, não tiver uma escuta ativa e não desenvolver o meu toque, não adianta. Dei curso de Tuiná, o último final de semana passado aqui em BH. E aí, às vezes, profissionais que estão há 10 anos no mercado, mas não aprenderam a tocar. E aí, na hora que você ensina a pessoa a tocar, é impressionante. Parece que a mão da pessoa cria luz, os olhos brilham, porque ela fala assim, gente, isso tudo estava na minha mão e eu não percebia. Então, assim, é isso que a gente precisa fazer, é resgatar essa possibilidade de sentir, de transformar, de avaliar para poder tratar o outro. Eu gostaria, no final, de falar com vocês. Não sei quem tem acompanhado os stories, eu tenho colocado um poema que eu gosto muito, que é um poema do Desiderata, e feito algumas considerações, ou com passagens bíblicas, ou com a minha forma de pensar. Não sei quem tem visto, né, quem tem acompanhado. Então, eu queria só buscar lá o tema da outra live e colocar aqui uma observação, uma frase. Essa frase me veio à cabeça que é fácil cansar de uma vida que não tem sentido. E infelizmente é o que tem acontecido com muitas pessoas. E aí, quando falo do Desiderata, tem uma parte do poema que fala o seguinte: não se torture com fantasias, pois muitos dos medos nascem do cansaço e da solidão. Adote uma disciplina sadia, mas não se exija demais. Olha que importante, seja gentil com você mesmo, pois você é filho do universo. E assim como todas as árvores e estrelas, você tem o direito de estar aqui. Olha só, seja gentil com você mesmo. É o que a gente precisa ensinar as pessoas com o nosso toque, despertando a sensibilidade do outro, trazendo para o outro a possibilidade dele se enxergar de uma forma diferente. Isso vai fazer com que a gente melhore o outro e melhore todo mundo que está ao redor dessa pessoa. Eu falo que quando a gente toca, a gente está tocando o relacionamento da pessoa, os filhos da pessoa, a família da pessoa, o trabalho da pessoa, os profissionais que trabalham, a sociedade como um todo. Porque essa pessoa mais sensível, ela consegue se sensibilizar em relação ao próximo e a gente tem uma sociedade melhor. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado dessa live. E aí, uma coisa só é importante. Gente, as próximas lives, a partir da live de quarta-feira que vem, elas não vão ficar gravadas mais, nem no YouTube. Uma ou outra só. As outras vão para a plataforma no curso Massoterapia Clínica do Zero Expertise. Esse curso, para quem tiver interesse de ter um contato mais próximo comigo e aprender todas as técnicas que eu tenho gravadas e mais conteúdos, esse curso ele está em apenas 12 vezes de R$ 49,90. Se vocês forem pensar o que muitos profissionais estão vendendo aí, isso é nada, 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 nada. Então, se você quer se potencializar em relação aos efeitos que você vai conseguir na massoterapia, é só você me chamar no direct, eu te chamo, nós vamos conversar. Esse curso, ele ainda não tem link na bio, vocês podem me chamar no direct, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês e dizer o quanto que isso pode lhe favorecer. Cada dia eu me organizo mais para que tenha mais conteúdo nessa plataforma, que a gente converse
baseado em pesquisas científicas, para que vocês tenham tanto uma visão sensível do outro mesmo em relação às experiências que eu vivo no consultório, mas que vocês possam estar fundamentados para na hora que chegar um paciente ou que vocês sejam confrontados com o outro profissional, você fala assim, olha, eu sei o que eu estou falando, tudo bem? E se quiserem, venham comigo, eu vou ter o maior prazer de estar junto com vocês. Muito obrigado, Rafael, por você estar aqui, Deus abençoe você também, muito obrigado, Vanira, muito obrigado a todos que estão aí, obrigado, Simone. Semana que vem nós vamos ter live novamente, tá? Essa live, Pri, muito obrigado. Gente, quem quiser assistir as lives e não tiver condições de investir por enquanto na plataforma, estejam aqui toda quarta-feira, 8 horas, para a gente ter, sabe, um assunto de alto nível em relação à massoterapia, para vocês olharem, vocês entenderem o quanto que vocês podem fazer pelo outro. Tudo bem? Olha, um beijo grande para vocês, Deus abençoe a noite de vocês, um bom resto de final de semana. Essa live então, ela vai sair daqui do Instagram, esta vai estar disponível junto com a outra. Compartilhem com as pessoas que vocês gostam, que trabalham junto com vocês, porque eu falo que a massoterapia ela vai crescer a partir do momento que mais pessoas tenham os mesmos conhecimentos, tá? Deus abençoe vocês, um forte abraço, fiquem com Deus.